Espero que você tenha adorado ao Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse culto de adoração ao nosso Deus. Um culto onde que, desde o começo que eu entrei aqui nesta igreja, eu já senti a presença do Espírito Santo. Mas ao decorrer do culto, eu fui sentindo cada vez mais a presença do Espírito Santo. E eu quero falar para ti que você que está aí acompanhando do outro lado, abra o coração para o Espírito Santo de Deus, porque Deus, Ele já se faz presente. E quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo de Deus, independente do lugar que nós estejamos, o Senhor, Ele opera, porque nós estamos abrindo lugar para Jesus entrar na nossa vida. E Jesus, Ele quer entrar na sua vida. Jesus, Ele quer entrar na sua casa. Jesus, Ele quer entrar no seu problema. Só permita o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sinto-me feliz e honrado por estar aqui nesta noite, né? Juntamente com o pastor Wellington. Louvado seja o nome do Senhor. E juntamente com vocês que estão aí do outro lado, e sobre todas as coisas diante da presença de Deus. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua benignidade estende de geração em geração. E nós temos, irmãos, motivos, muitos, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas eu sempre digo que o maior motivo que nós temos para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é porque na cruz do Calvário Ele falou: está consumado. Ou seja, a obra que Deus entregou para Ele fazer, Ele consumou. E por intermédio dele nós temos o direito à vida, nós temos o direito à salvação, nós temos o acesso ao Pai e nós temos a vida eterna. Então glorifique e exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você, para você nesse exato momento, elevar os seus pensamentos diante da presença de Deus, porque nós vamos agora fazer uma oração, para que o Senhor Ele mova por intermédio da mensagem, porque eu sou só um instrumento diante da presença do Senhor, e eu preciso que o Senhor Ele me use, segundo o querer e a vontade dEle, para transmitir a vontade dEle sobre suas vidas, sobre nossas vidas. Então eleve seu pensamento, seu coração agora, diante da presença do Senhor, e oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai Criador do céu e da terra, Jesus, eu te agradeço, meu Deus, porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra. Eu te agradeço, meu Deus amado, porque Tu és digno de toda a glória. Eu te agradeço, meu Deus amado, porque Tu és digno de todo louvor e adoração. Bendito é o Senhor, bendito é o Teu nome, Pai. Mas diante de Ti, meu Deus amado, eu me coloco agora, Senhor amado, para pedir, Senhor, toma posse, toma frente, toma a direção, Senhor, dessa ministração. Senhor amado, eu lhe peço, meu Deus amado, que o Senhor use a minha vida conforme Jesus o Teu querer, a Tua vontade. Deus, eu lhe peço, meu Deus amado, que o Senhor me diminui, que o Senhor cresça e resplandeça, porque a glória é do Senhor, meu Pai, o louvor é do Senhor, meu Pai. E eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, retira da minha boca as minhas palavras, mas ponha na minha boca as Tuas palavras, Senhor. Abre nesse momento
momento os nossos corações para a tua palavra. Abre nesse exato momento o nosso entendimento. Pai, nos dá entendimento, Deus, da tua vontade. Eu lhe peço, meu Deus amado, que quando, Senhor, a tua palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha regenerar, que o Senhor venha, Senhor, salvar, que o Senhor venha quebrar, Senhor amado, toda a potestade demoníaca, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo espírito maligno da vida de pessoas. Repreende agora, meu Pai, tudo aquilo que impede que a manifestação da tua palavra aconteça. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, glorifique e exalta o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Amados, vamos estar lendo aqui uma palavra que se encontra na carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14, o verso de número 21. É uma mensagem muito conhecida, aonde nós vamos ver uma oração eficaz, uma oração sábia da parte do apóstolo Paulo para com a igreja de Éfeso, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma nome, para que segundo a riqueza da sua glória vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, nós hoje vivenciamos um período de pandemia, um período do cumprimento da palavra do Senhor. Nós estamos vivenciando um dos sinais que Jesus falou que anteceria a sua vinda, que mostraria a sua vinda. Porque Jesus ele vai falar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 24, que os sinais da sua volta seria fome, pestes. E nós hoje vivenciamos um momento de peste. Porque isso é uma peste. Esse coronavírus que nós estamos sofrendo com ele, isso é uma peste, irmãos. Deus ele não falou de onde que feria, se usaria o homem para criar ou não. Ele falou que teria peste. E é isso que está acontecendo. Então é um momento que nós precisamos observar. E precisamos nos atentar diante da presença do Senhor. E buscar a face do Senhor. Nós vamos olhar, irmãos, que a igreja, ela começa aqui no Brasil, uma igreja fervorosa. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja totalmente voltada de corpo, alma e espírito para com o Senhor. Só que nós vamos enxergar que ao decorrer dos tempos, eu falo isso pela misericórdia do Senhor com propriedade, porque eu nasci dentro do berço evangélico, eu cresci dentro dos átrios do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. E nós podemos observar que a frieza espiritual tem se adentrado. O amor, ele tem diminuído. As pessoas têm perdido a vontade de buscar a face do Senhor. Se você se encontra nesse estado, em nome de Jesus Cristo eu profetizo que você vai sair desse estado. Se você se encontra cansado, desanimado, sem força, sem ânimo, o Espírito Santo nessa noite vai te visitar e vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar ânimo e vai te levantar. Porque o seu descanso não é nessa terra, o seu descanso é no céu. Você vai descansar no céu e você vai ter força, vai ter ânimo, vai ter graça, vai ter disposição. Você vai ter uma nova fé implantada no seu ser nesta noite. Deus vai renovar as tuas forças nessa noite, porque Jesus, ele não perde nenhuma batalha. Glória ao Senhor Jesus.
Quando, meu irmão, eu e você entramos diante da presença do Senhor e falamos: Senhor, eu estou fraco. Porque Ele falou lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Se você se encontra sem força, se você se encontra sem ânimo, se você se encontra oprimido, Jesus está te convidando: vem a mim, porque eu alivio, porque eu tiro o fardo pesado e coloco o meu fardo leve em você, que você tem condição e capacidade de poder carregar. E esse tempo que nós passamos é um tempo que nós estamos tendo de buscar a face do Senhor, de novamente reencontrar o Espírito Santo. Porque existem pessoas, irmãos, que já não sentem mais o toque do Espírito Santo. Tem pessoas que já não sentem mais, não tem mais a presença de Deus, que estão dentro da igreja. Mas esse período é o período de nós nos aproximarmos diante da presença do Senhor. Mas pastor, eu tenho passado por dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor jamais desampara o justo. A Bíblia fala muito, são as aflições dos justos, mas o Senhor não desampara ele. O Senhor não vai desamparar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é seu pastor e nada vai faltar na tua casa, no teu celeiro, sobre tua vida. O Senhor vai entrar com provisão. E aqui nessa carta, irmãos, nós vamos ver que Paulo ele vai dirigir essa carta aos irmãos em Éfeso. A Bíblia descreve que a igreja de Éfeso, ela Deus ele tem um encontro com a igreja de Éfeso, por uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo fica mais ou menos 2 anos pregando naquelas regiões. E nós vamos enxergar que o Senhor ele abre uma grande porta naquela região. E o Senhor ele faz frutífero o seu nome naquela região. Nós vamos ver que aquela região ela recebe a palavra do Senhor. Porque é assim, amados irmãos, não é nós que buscamos, não é nós que queremos a Deus. O Senhor ele vem ao nosso encontro. O Senhor ele que manifesta a sua graça sobre minha vida e sobre sua vida. E nós, quando nós temos um encontro com Cristo, a fé implantada dentro do nosso ser, e nós ali o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida, e nós abrimos o coração para Deus. O que é isso? Que Deus está se apresentando para você hoje. Deus está nesse momento manifestando a sua graça sobre sua vida nessa noite, porque não é eu que prego, não é o pastor que prega, não é o varão que louva, mas sim é Deus. Então Deus que está falando com você nesse exato momento. E ali no livro de Atos existe a pregação dos apóstolos sobre essa região. E essa região, ela frutifica. E nós vamos ver que a casa ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo manifestada no homem. A segunda parte é a vida que o crente precisa ter com Cristo. A primeira parte é Deus revela a sua graça. Deus revela o seu amor. Deus revela a predestinação nossa por intermédio de Cristo, que Ele nos escolheu e nos elegeu nele. Ou seja, se você está aí ouvindo, é porque Deus te escolheu e Deus te elegeu para que a palavra do Senhor entrasse na sua vida. E quando a palavra do Senhor entra, o Senhor faz mudança, o Senhor faz reboliço, o Senhor entra e opera os milagres dele. E essa segunda parte, ela vai ensinar a nós a como se posicionar diante da presença do Senhor. Mas ora, nós vamos ver que Paulo ele faz uma oração veemente diante da presença do Senhor. Uma oração fundamental e necessária para o crescimento da vida espiritual. E é isso que eu vim ministrar nessa noite. Crescimento para a vida espiritual. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos 2 vidas. Essa vida material e nós temos a vida espiritual. E nós precisamos crescer espiritualmente diante da presença do Senhor. E para crescer espiritualmente diante da presença do Senhor, nós precisamos se posicionar sobre todas as coisas em oração. A oração nada mais é que aquilo que nos liga diante da presença do Senhor. A oração nada mais é
que é aquilo que nos leva diante da presença do Senhor. E nós precisamos aqui, como apóstolo Paulo, clamar ao Senhor para um crescimento espiritual. Porque nós vamos olhar que Pedro ele vai escrever: crescer na graça e no conhecimento. O crente ele precisa crescer. Eu e você precisamos crescer diante da presença do Senhor. Eu e você precisamos crescer, aleluia, de intimidade. Eu e você precisamos crescer no conhecimento da palavra. Mas como que eu faço isso? É nós nos colocamos de joelhos. Por isso que Paulo fala assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu quero frisar aqui, para você crescer espiritualmente, é você se colocar diante da presença de Deus. Coloca diante da presença de Deus em que, pastor? Em oração. Por quê? Porque a Bíblia descreve que a oração pode muito os seus efeitos. Nós precisamos entender que nós precisamos regrar a nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que nós precisamos se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos ver a parábola que Jesus ele narra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, das virgens loucas e das virgens prudentes. Nós vamos ver que era necessário elas ter azeite em reserva. O que é isso, azeite? Nós temos a tipificação do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos receber o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas como é que eu faço isso? Presta atenção, existe um memorial diante da presença do Senhor. A Bíblia descreve que no dia do juízo vai abrir os livros e os homens serão julgados segundo as obras que estão lá. Ou seja, quando eu oro é uma obra. Essa obra qual é, pastor? A obra da minha edificação espiritual. Quando eu oro para eu ter um crescimento espiritual. Deus está falando assim: eu quero que você cresça espiritualmente, eu quero que você cresça na minha presença, eu quero que você tenha profundidade, com intimidade comigo. Porque quando nós temos uma vida de oração, nós temos a plenitude da graça de Deus repousada sobre nossa vida. E aquele que anda em oração, meu irmão, ele jamais ele é pegado despercebido. Por quê, pastor? Porque ele tem intimidade com Deus. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, o Senhor ele cuida da pessoa, ele zela da pessoa, porque ele revela para a pessoa aquilo que vai acontecer. Nós vamos olhar da seguinte maneira: que Paulo ele queria pregar, ele queria voltar para Jerusalém para poder pregar. Só que o Espírito Santo falava que ali ele ia padecer. Só que todavia nós vamos ver que Deus estava capacitando, Deus estava preparando Paulo para poder chegar ali na Judeia, pregar novamente na Judeia. E depois de ele pregar na Judeia, ele ia aos reis, ele ia até César e pregar a palavra de Deus lá. Ou seja, na oração ele soube que o que ele ia passar, porque Deus revela, porque tem uma vida diante da presença do Senhor. Então, para crescer espiritualmente, tem que ter uma vida de oração. Nós vamos olhar, irmãos, que Daniel era um homem que tinha uma vida constante de oração. Ele se punha 3 vezes ao dia diante da presença do Senhor e orava diante da presença de Deus. Só que nós vamos ver que a narrativa bíblica fala assim: e como ele fazia antes, lá em Jerusalém, ele fazia em Babilônia. Ou seja, ele tinha uma vida contínua de oração. E nós precisamos ter a oração como uma regra. Por quê? Porque nos liga diante da presença do Senhor. E por intermédio dela nós alcançamos misericórdia diante da presença de Deus. Como assim, pastor? Eu te mostro biblicamente. A Bíblia descreve de uma parábola de 2 homens que subiram para orar. Um era fariseu e outro era publicano. Veja que quando sobe ao monte fala de oração. A Bíblia descreve da seguinte maneira que o publicano, ele falava assim: Pai, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não posso olhar para ti, porque sou um homem pecador. Naquele exato momento nós vamos ver que a graça do Senhor caiu sobre ele, porque Jesus falou: aquele que desceu justificado foi aquele publicano, porque ele se humilhou diante da presença do Senhor. Quando eu tenho uma vida de oração, eu sempre vou me humilhar diante da presença de Deus, e a graça do Senhor, ela vai repousar sobre minha vida.
Porque Jesus falou da seguinte maneira: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados não, meu irmão. É aquele que a si mesmo se humilhar diante da presença do Senhor será exaltado. Aí Paulo ele vai falar assim, olha, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Ele falou, olha, eu vou me pôr por essa causa. A causa que Paulo se pôs ali era para o crescimento espiritual. Primeiro, porque a graça de Deus sobreabundou na igreja de Éfeso. Nesse exato momento, a igreja de Éfeso, ela recebeu o encontro com Cristo. Cristo, naquele exato momento, operou a obra de salvação na igreja de Éfeso. Só que todavia, Cristo, ele quer que nós cresçamos. Assim nós chegamos na igreja. O Senhor, ele vem de encontro conosco. Nós abrimos o coração para Deus. Deus, ele entra no nosso coração. Aí ele fala, agora eu quero que você cresça. Aí a oração de Paulo é assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Naquele exato momento Paulo ele vai falar assim, olha, eu me pus diante da presença do Senhor, para quê? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que segundo a riqueza da sua glória, para que segundo a riqueza da sua glória, para que segundo a riqueza da sua glória. Ou seja, naquele exato momento ele estava mostrando que a glória do Senhor ia resplandecer na vida dos efésios. Por quê? Porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, e quando nós buscamos a face do Senhor, a glória dele resplandece na nossa vida, meu irmão. A obra que Deus faz é para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Naquele exato momento ele estava falando, a glória do Senhor vai ser conhecida sobre vós. Para quê? Para que sejais corroborados com o seu Espírito no homem interior. Corroborados o quê? Ou seja, fortificados interiormente pelo Espírito Santo de Deus. A oração de Paulo era, Senhor, enche eles do teu Espírito Santo. Senhor, fortifica eles diante da presença do Senhor pelo seu Espírito Santo. Senhor, aviva eles pelo seu Espírito Santo. A oração de Paulo é que o Senhor encha nós do Espírito Santo de Deus. E amados, nós precisamos buscar ser corroborados pelo seu Espírito no homem interior. Porque, pastor, Romanos vai falar da seguinte maneira: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, aquele que anda no Espírito, ele vai se inclinar para as coisas de Deus, ele vai se inclinar para a vida abundante que está em Cristo, ele vai se inclinar para a paz com Deus e a paz com os homens. É uma necessidade nós orarmos diante da presença do Senhor e pedimos para o Senhor nos encher do Espírito Santo. Já não existe mais movimentos, não existe mais tantos movimentos, porque ainda existe, mas não existe mais como antes. Orações para que o povo fosse cheio do Espírito Santo. Nós vamos olhar que quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos habilita, nós servimos ao Senhor. Por quê, pastor? Porque Jesus falou que ele convencerá o homem do pecado. Ou seja, a obra da regeneração, ele vai fazendo. Segundo ponto, ele nos capacita na obra. A Bíblia descreve que os apóstolos, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam capacitação para poder pregar a palavra. Ou seja, Deus nos capacita por intermédio do Espírito Santo para nós cumprir a sua obra. Deus, ele derrama o seu Espírito para que nós venha ter a capacidade para fazer a obra do Senhor. Então é necessário, irmãos. Terceiro ponto, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Primeiro ponto do Espírito Santo, para que nós sejamos corroborados. Quando eu sou corroborado, quando eu tenho a profundidade, quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, ele sempre vai me habilitar para servir ao Senhor, porque ele vai transformar, ele vai operar a obra da regeneração, ele vai operar ali
a obra da justificação. Ele vai operar ali a obra da santificação. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus, agente de Deus, aquele que trabalha na nossa vida. Ele vai nos habilitar, ele vai nos capacitar. E segundo ponto, ele vai nos direcionar e cuidar de nós. As pessoas perderam a sensibilidade espiritual, isso é uma realidade. Porque Paulo vai escrever da seguinte maneira: que a gente não pode de maneira alguma extinguir o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar assim: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenta, mas enchei-vos do Espírito Santo. O crente, ele precisa ser cheio do Espírito Santo para ter essas três unidades. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é aquele que nos consola nos momentos da adversidade. Ele é aquele que nos consola nos momentos de tristeza, nos momentos de luta que nós passamos, meu irmão. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não suportamos. Por quê, pastor? Porque é Ele que traz um conforto para a nossa alma. Por isso que Jesus falou: vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que Ele vos envie o outro Consolador. Consolador, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que refrigera a alma. Por isso é necessário nós fechemos o Espírito Santo, para nós termos esses três pontos vitais da nossa vida espiritual. Para nós vencermos as lutas, para nós vencermos as dificuldades, para nós vencermos as provações, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, nos fortifica e nos consola para nós seguirmos em frente. Quando já nós não temos mais o que orar, a Bíblia descreve que a operação do Espírito Santo é manifesta, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando eu não tenho mais força, aí ele fala: agora eu entro, porque a minha graça de basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu venho e te fortifico. Traz o refrigério para a nossa alma. É interessante, meus amados, como Paulo e Silas naquela prisão, depois de tudo que eles passou, depois de ele ser açoitado em praça pública, depois de ele ser ali maltratado em praça pública, perto da meia-noite eles começam a louvar e a orar. Como é isso? Por quê, pastor? Primeiro, porque ele estava sem força, por tudo aquilo que eles estavam fazendo diante da presença do Senhor. Segundo ponto, porque ele estava debilitado fisicamente, eles tinham apanhado. Você acha que é fácil, irmãos, suportar a dor de um açoite? Hoje nós temos esses açoites que não se compara aos açoites romanos, porque a história vai falar que o Império Romano é um império muito rígido, foi um império muito bruto, e tudo que eles faziam era com muita brutalidade. E naquela região ali que ele estava ministrando, eles apanharam, eles foram torturados. Só que todavia nós vamos ver que o Espírito Santo, ele renovou as forças dele. Ele trouxe ali novamente um ânimo para eles. Ele novamente colocou fé para eles. E eles não pararam diante dessa dificuldade, mas eles continuaram. Pode estar amarrado, pode estar tentando pregar, mas continua glorificando o nome do Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele renova nossas forças, ele refrigera a nossa alma. Por isso que eu falo: seja cheio do Espírito Santo. Esse tempo de quarentena que nós estamos tendo, nós precisamos se encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos se fortificar diante da presença do Senhor. Aí ele fala assim: olha, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arregados e fundados em amor. Paulo, ele vai falar assim: olha, quando você tem o Espírito Santo, quando você é corroborado no homem interior, ou seja, no homem aqui, dentro do nosso coração, no homem espiritual, o que vai acontecer? Quais frutos virão? Fruto que vem é para que Cristo habite. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, Cristo habita em mim.
Meu irmão, é algo muito interessante isso, porque as pessoas têm perdido esse entendimento e se esquecido dessa palavra. Nós vamos ver que nós somos santuário de Deus. Jesus ele vai falar da seguinte maneira assim, olha: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele mora em mim. O Espírito Santo, ele mora em mim. Ou seja, quando eu sou um homem cheio do Espírito Santo, quando você é uma mulher cheia do Espírito Santo, Cristo vai habitar dentro de você. E quando Cristo habita, nós temos as características dele. As características dele, sim. Sim. Porque servir a Cristo, requer mudança de caráter. É uma realidade plena. Mudança de caráter, a transformação é interior. Por isso que Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O arrependimento, batismo na água, a renovação, a transformação no homem interior, batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito inclina-se para as coisas de Deus. Ora, é proveniente de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito do Deus vivo que habita dentro de mim, dentro de ti. Você acha que o Espírito Santo ele vai se inclinar para coisas erradas? Você acha que o Espírito Santo vai se inclinar para as coisas pecaminosas? Não, o Espírito Santo ele vai se inclinar para as coisas concernentes de Deus. De Deus. E é isso que Paulo fala. Se é do Espírito, andai no Espírito. Andar no Espírito é possuir as características de Cristo. Então ele fala assim, olha, quando você é um homem cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te inclinar para as coisas concernentes de Deus, Cristo vai habitar, ou seja, as características deles vai ser visíveis na minha vida. O que é isso, pastor? Eu vou ser como Cristo, e nós temos que ser como Cristo. Porque, pastor, veja bem, e Deus fez um homem à sua imagem e à sua semelhança. Imagem, corpo físico, meu irmão. Semelhança interiormente, o homem era sem pecado, o homem tinha uma natureza boa, mas a serpente ludibriou o homem e fez o homem cair, e o homem entrou em decadência, apostasia e frieza espiritual. Mas Jesus Cristo veio para restaurar o elo que estava perdido entre o homem e Deus. Jesus Cristo, ele é o mediador entre eu e Deus, entre você e Deus. Oh, xarabacai, darabassurianda, labassou, derebassai. Narabai, choramanagassuribiai, choramanagasúbia. Aí ele vai falar assim, olha, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. É interessante isso, porque nós olharmos para Cristo, nós vamos enxergar o amor pleno do Pai. Jesus, ele esbanjava, ele sobrava, ele soberjava amor. E a Bíblia descreve que o que resume a lei é o amor. Jesus ele vai falar assim, olha, o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, nós vamos ver que os primeiros mandamentos é o amor para com Deus. Os outros mandamentos é o amor para com o homem. Então ele vai falar assim, olha, se você é um homem cheio do Espírito Santo, Cristo vai habitar em você e você vai ser arraigado, ou seja, você vai ser plantado em amor. Amor, amor para com Deus. Quando eu amo a Deus, meu irmão, quando eu amo a Deus, eu sirvo a Ele de verdade. É só nós olharmos e vermos uma característica conjugal. Você vai ver que o cônjuge, quando ele está ali no seu relacionamento e quando ele ama, ele não fere a pessoa. Ele não cede a erros. Quando ele erra, ele reconhece. E ele procura tão somente agradar a pessoa. Quando tem esse amor verdadeiro,
Aí é o amor que nós temos que ter. Por isso que ele vai falar, você vai estar firmado no amor. Porque o vínculo da perfeição, meu irmão, é o amor. O vínculo da perfeição é o amor. E eu preciso plantar amor diante da presença dele. Se você não ama a Deus verdadeiramente, eu te convido nesse exato momento a você chegar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, me dai amor por ti, me dai amor pela tua palavra, me dai amor pela tua obra, me dai amor pelo meu próximo, me faça eu amar os meus inimigos, me faça eu amar todas as pessoas, mas sobretudo me faça eu amar o Senhor, porque se eu amar o Senhor, eu vou te servir de corpo, alma e espírito. Oh, xarabai, derramassuriai, cholabadai. Ai, choudai, xarabacai, darabassore menefácio. Ai, choramanagassuriai, cholebefai, chodemerrai, condalabassúbia. Oh, xarabai, namagassore managassui, alabai, xaramanagasuia. Ah, xenemei, ai, chondarabassouia. Presta atenção. Jesus falou: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amor é o que nos liga diante da presença do Senhor. Eu sirvo ao Senhor porque eu amo. Eu oro ao Senhor porque eu amo. Eu busco ao Senhor porque eu amo. Eu estou na casa de Deus porque eu amo. O amor foi implantado dentro do meu coração. E o amor precisa ser implantado novamente no coração dessa humanidade que está aí fora, meu irmão. E até dentro da igreja. Porque quando Jesus ele dirige essa palavra, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ele está falando para crente. Nós vamos olhar que Deus fala para a igreja de Éfeso: tem um contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Perdeu o amor princípio, o amor primórdio para com Deus. Já não ama mais a Deus como antes. Já não tem mais o prazer de buscar a face do Senhor como antes. Porque quando eu tenho amor, meu irmão, ai Jesus, é forte. E eu tenho um prazer de estar na casa do Senhor. Assim como é com o seu cônjuge, assim como é com a pessoa que você ama. Se você tem um amor, você tem prazer de ficar com a pessoa. Não é verdade, meu irmão? Uma realidade. É uma realidade. Então nesse exato momento ele fala: se você ser um homem, se você ser um homem cheio do Espírito Santo, Cristo vai habitar em você. O amor vai ser, você vai estar fundamentado em amor, que é o princípio da perfeição. Ok? Por que, pastor? Porque a perfeição vem de eu amar o Senhor acima de todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo. Pronto. Aí ele vai falar assim: olha, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, glória. Aí ele vai falar assim: olha, você é cheio do Espírito Santo, Cristo habita em você e você está fundado em amor. Aí você conhece perfeitamente os 4 pilares, que é, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Profundidade do quê? Profundidade diante da presença de Deus. Quando eu tenho esse vínculo, quando eu tenho um amor dentro do meu coração, eu compreendo. Veja que ele vai falar assim: olha, podedes perfeitamente compreender. Porque eu estou ligado com Deus. Eu tenho uma vida devocional diante de Deus. Porque eu amo. Aí eu compreendo. Compreende esses 4 pilares. Que é largura, comprimento, altura e profundidade. Largura. Dimensão. A dimensão do quê? Do poder de Deus. Altura. Altura de quê? Altura do nosso Deus. Como assim, pastor? Altura do seu poder, meu irmão. Sabe quando nós compreendemos a altura do poder de Deus? Quando nós chegamos diante da presença dele e falamos assim: porque para Deus nada é impossível. É isso, quando nós compreendemos a altura do poder do nosso Deus. Aí ele fala: comprimento.
extensão, ou seja, cumprimento da sua graça, que cobriu o homem de todo pecado, que lavou a alma do homem e que trouxe o homem novamente para a redenção da alma, do fogo do inferno e da condenação eterna. Eu conheço o cumprimento da graça de Deus. Oh, xarabacai, dorabai, xorabadacasúbia. E eu conheço a profundidade do relacionamento que me faz crescer diante da presença de Deus. Aí ele fala que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E conhecer o amor de Cristo. Para eu finalizar aqui, irmãos. E conhecer, quando eu tenho esses 3 pilares, quando eu tenho isso dentro de mim, eu conheço o amor de Cristo. Por que eu vou conhecer o amor de Cristo? Eu vou te explicar agora. Porque se você tem uma vida de relacionamento diante da presença do Senhor, você anda com Ele. E quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece Ele, não conhece? Porque você cria uma intimidade, você cria um vínculo. Só que Jesus, Ele não é uma pessoa falsa. Jesus, Ele não é falso. Jesus, Ele é verdadeiro. Então Ele revela para nós o seu amor. E nós conhecemos o seu amor. E quando nós conhecemos o amor de Deus, nós vamos ver um Deus poderoso que cuida de mim, cuida de ti. Nesse tempo de pandemia, meu irmão, Jesus, Ele quer que você conheça o amor dEle. Jesus, Ele quer que você novamente, sim, entregue para Ele de corpo, alma e espírito e o busque. Aí Ele fala assim, olha, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ah, irmão, isso aqui é muito profundo. Para que sejais cheios de toda plenitude. Plenitude? O que é uma plenitude de uma pessoa? Plenitude é todo o ser da pessoa. Aí ele vai falar da seguinte maneira, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Tudo aquilo que provém de Deus, eu e você precisamos ser cheios. E o que provém de Deus é os seus frutos do seu espírito. É a sua força, é a sua graça, é a sua fé, é o seu amor, é a sua bondade, é a sua benignidade, é a sua longanimidade, é a sua mansidão, é a sua temperança, é o seu gozo dentro de ti. É os seus dons do seu Espírito, é o batismo com o Espírito Santo, é a nova vida debaixo da graça, é a libertação por intermédio do sangue de Jesus Cristo, é a nova aliança.